Oi, pessoal. Nós estamos mais uma vez aqui no IBEF Campinas, interior paulista. Nós do IBEF Mulher, eu, a Eliane e a Cris, para fazer o nosso terceiro podcast. E hoje o assunto vai ser burnout. E a gente trouxe dois queridos convidados aqui. Eu vou apresentar a Daniela Fantini, que é psicanalista, tem alta experiência aí no assunto, já está há mais de 5 anos atendendo aí crianças e adultos com esse tema. E vou passar a palavra para a Cris apresentar nosso outro convidado. Obrigada, Li. Aqui feliz por mais esse podcast. E agora vou apresentar o Rodrigo Luz, médico há 25 anos, na medicina integrativa e funcional. Já foi professor, palestrante e já teve burnout. Também. Eu tô assustada. Aliás, estamos numa mesa de burnouts, né? Só a Dani que tá ali. Certo a Dani. Porque eu tenho que cuidar, né? Eu acho que a gente vai trocar aqui um pouquinho da nossa experiência com burnout, né? E vou passar para a Li começar a falar um pouquinho sobre ela e depois eu vou contar um pouquinho aí como que eu passei por essa fase. A gente se surpreende em algum momento na vida com alguns sintomas, né? E cada um tem algumas características. E o burnout está sempre associado a um excesso, né? Excesso de trabalho, excesso de coisas, de fazer coisas que a gente gosta. E chega uma hora a gente vai mergulhando, e no meu caso específico foi uma ausência de sono, a coisa que mais foi gritante assim comigo. Eu não dormia, ou dormia muito pouco, dormia muito picado, e aí chegou numa hora onde eu não funcionava mais. Meu cérebro travava, os raciocínios não eram possíveis e eu tive que parar, né? Eu tava com taquicardia, aceleradíssima o tempo inteiro. E isso vai dando uma sensação de você não conseguir produzir mais, que é horrível, principalmente quando você é autônomo, que é o meu caso, né? E só que se você não toma essa consciência de que você precisa parar e olhar para você e reestruturar as coisas, é assustador o efeito que isso pode dar no longo prazo. Então, foi esse ano que eu tive burnout. Acho que foi uma experiência, né? A gente falar de burnout, a gente sempre lembra da Isabela Camargo, né, que trouxe esse assunto à tona muito para a mídia, né, e ela fala bastante também que o burnout é um aprendizado, né, ele é o tropeço ali, mas para te dar uma mensagem. Então, no meu caso, a experiência foi essa. E você, Cris? Bom, o meu caso, eu considero que está muito ligado, primeiro, ao excesso do que eu queria fazer, sempre fazer o perfeito, né? Nunca o bom, perfeito, e a mulher é assim, ela quer sempre o perfeito. Então, ser boa mãe, ser boa, cuidar da casa, cuidar dos amigos, da família, de todo mundo, e às vezes deixá-lo de lado. Mas isso se desencadeou muito mais no lado profissional. Eu trabalhei em várias empresas que eu não tive um líder que entendesse, né, o quanto a gente tem uma sobrecarga muito grande. E aí eu queria sempre mostrar o meu trabalho, o quanto isso era importante, né, para mim e para a empresa, e acabava excedendo tudo, né? E aí foi entendendo também que o outro lado, que era o líder, não conseguia enxergar. E a liderança, ela é fundamental para desencadear, eu acho que muito essa parte do burnout, porque eu vejo os meus colegas de trabalho que têm líderes que não respeitam, né, e aí causam esse tipo de situação que parece que tudo que você faz nunca tá bom, né, e aí foi desencadeando. E os meus sintomas foram bem gritantes, né, eu fiquei completamente jogada no sofá, sem vontade nenhuma de fazer absolutamente nada, e com muita dor no corpo, com um cansaço que eu dormia e eu acordava cada vez mais cansada. E assim, nessa época a Isabela Camargo também estava nessa fase aí, né, de falar um pouco sobre a situação, todo mundo falava, mas os médicos ainda não tinham como identificar ou como medicar, e tratava isso como, você está com depressão. Não é depressão, né? Você falou, Dani, não é depressão, é bem diferente, né? É diferente, os sintomas são diferentes. E aí você fica naquela, né, o que eu faço e tudo mais, e eu comecei a sentir muita fobia de pessoas. E sinto isso hoje ainda. Só que eu acho que como eu tenho muito mais informações e converso bastante com a minha médica, tudo isso vem sendo trabalhado e tudo mais. Quando tem muita gente numa sala, começa a me dar uma
palpitação. Então, é um sinal de que eu ainda não, né, Não não superou superei essa parte. totalmente. Mas eu acho que isso se desencadeou toda vez que eu entrava na sala do meu chefe e não sabia o que ele ia como ele iria se comportar, porque ele um dia tratava bem, outro dia tratava mal, e isso foi, eu tenho certeza que isso foi o que desencadeou esse sintoma que eu ainda tenho trabalhado aí com a parte da fobia, né? E, e aí, por aí vai. Aí você começa a conversar com um colega, com outro, e começa a entender o quanto essas pessoas passam por essa situação e não conseguem identificar o burnout. Aí eu volto para o Rodrigo e falo assim, Rodrigo, da onde apareceu o burnout no Brasil? Porque é um nome assim, burnout, todo mundo fica... Tem gente que não sabe o que é, né? Não sabe o que significa exatamente um burnout. Então, você já me falou, mas conta aí para o nosso pessoal. Bom. Eu acho que é interessante a gente explicar um pouquinho como a gente chega no burnout e como é diferente de processo de depressão, né? Até para quem está escutando poder localizar um pouco. Então vamos fazer uma metáfora, né? Vamos começar a entender um pouco sobre nós, Homo sapiens, digamos assim, né? Então se a gente considerar a gente como espécie humana, nós temos 300 mil anos mais ou menos, né? Grande parte da nossa vida a gente foi caçador-coletador. Então a gente tinha como objetivo sair de manhã, procurar a nossa caça, abater a caça. O ser humano ele sempre foi um animal onde ele praticava no começo a chamada caça por exaustão. Nós não somos o animal que mais corre, mas nós somos o animal que mais consegue caminhar e correr. Nós conseguimos correr 10 quilômetros, enquanto um cavalo não consegue correr 10 quilômetros assim direto. Então a gente ia, né, tocando o animal até que o animal cansava, a gente abatia ele depois de, sei lá, 10 quilômetros, sei lá quantos quilômetros a gente conseguia espantar o animal. A gente comia um pouco daquela caça, colocava o resto nas costas, voltava para a nossa caverna, para onde a gente habitava, para a tribo, sei lá onde, e servia a nossa família, dormia e outro dia começaria de novo, tá? Quando o ser humano não conseguia pegar a caça do dia e ele voltava, não pegava a caça do dia e ele voltava, a gente começava a fazer uma série de modificações hormonais, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí, e a gente começava a inverter, a gente começava a concentrar nossa energia pela manhã, que era o horário que a gente mais caçava, e economizava ao longo do dia. Então, primeira fase do estresse crônico, do estresse da adrenal, né, é a gente ter uma adrenal muito ativada para caça, hiperfoco, vai caçar, vai trabalhar, vai produzir. A gente começa a ter muita produtividade. Quando essa produtividade começa a extrapolar, a gente começa a ter muita energia cedo, no final do dia está exausto. Já começa a ter o primeiro sintoma de um cansaço adrenal, tireoide, pancreático. Terceira fase, quando o ser humano não conseguia pegar os bichinhos cedo, a gente faz uma inversão. A gente começa a ter cansaço pela manhã e à noite não consegue dormir, como se a gente fosse caçar os bichos da noite. Então é onde você fala, meu sono foi um primeiro sinal que eu estava tendo alerta, eu não consigo dormir, meu sono é picado. Eu costumo dizer que quando o paciente chega com um monte de queixa no consultório, a primeira coisa que tem que se resolver é o sono, tá? Quando você extrapola a fase que você não tem energia do sono, a nossa dinâmica hormonal pensa assim, falta caça, não tenho caça. Vou começar a entrar em modo de economia de energia, modo de como se fosse colocar esse ser humano para entrar em inanição. E aí ele começa a entrar numa falência, numa fadiga de adrenal tão grande que eu entro num cansaço profundo. Nessa fase, a gente ainda pode considerar ainda como se fosse um processo depressivo, porque é uma tristeza por não resolver problemas. Uma tristeza de alguma coisa que eu fiz errado, mas se eu passo essa fase, onde eu entro nesse colapso, aí a gente chega no burnout, no esgotamento total, né? A gente estava falando que é um termo recente o tal do burnout. O primeiro caso que eu tive foi há muitos anos, ele era um americano. Ele veio e ele começou a trabalhar numa empresa do Brasil, numa multinacional, que ele foi, assim, trabalhava com uma carga horária absurda.
E ele começou com esses sintomas, né? Dores no corpo, a gente não sabia o que era, sono, e aí ele pegou, trouxe um laudo de um médico americano com esse diagnóstico de burnout, né? Mais ou menos como se fosse um fósforo que havia queimado até no esgotamento total, né? A empresa fez igual o caso da Isabela, mandou ele embora. A gente começou a fazer explicações legais em cima disso. A empresa foi obrigada a recontratar o paciente. Ele melhorou, mas depois de 6 meses, 3 meses, a empresa mandou ele embora novamente. Então, existe um preconceito muito grande, né? De achar que o funcionário com burnout é um funcionário ruim. Na verdade, é o contrário. É um funcionário que deu tanto para a empresa, se esforçou tanto para aquilo, né, que chegou no ponto que ele extrapolou a capacidade humana de comer, de dormir, de viver. E Dani, tudo isso que fisicamente acontece, como que a pessoa, por exemplo, esse exemplo que o Rodrigo deu dessa pessoa, como que ela fica depois de saber desse diagnóstico? Porque no meu caso eu ainda tenho algumas sequelas que eu estou trabalhando para melhorar, mas como que você vê os seus pacientes que estão nesse tratamento? Na verdade, a gente identifica assim, são 3 eixos, né? Quando a pessoa identificou o burnout, diagnosticou, então tem a ineficácia, a despersonalização e a exaustão. Então, se a gente identifica esses 3 eixos, é em cima disso. A exaustão física e emocional. A ineficácia é que ela não consegue render mais, ela não consegue mandar um simples e-mail, ela não consegue nem levantar, sabe? Levantar a coberta, às vezes, é muito difícil. E aí é confundido com depressão. Que a depressão é um estágio antes, é um esgotamento de energia, mas a energia ainda é mental só. Não tem todo esse desencadeamento físico. E essa despersonalização que você estava comentando com a gente ali é o isolamento. Esse isolamento de que eu não pertenço mais a esse grupo, esse lugar não funciona mais. Então a gente vai ter que ir trazendo no consultório, fazendo a pessoa identificar tudo isso, para que ela saia desse lugar de ser fraca, eu sou incapaz, e começa a ver a corresponsabilidade. Existe uma parcela da pessoa, existe uma parcela da empresa, existe uma parcela da cultura. Porque quem é produtivo é o que vale mais hoje. Então, isso precisa ser desmistificado. Porque quem trabalha mais não significa que é melhor. Que produz mais também. Não é o melhor. Então, a gente tem que primeiro focar em nós. O que é melhor pra gente? Isso que você falou da cultura é interessante, é muito interessante, porque culturas onde se valoriza muito produtividade e eficiência, tipo cultura japonesa, cultura americana, cultura alemã, né? Essas culturas, o índice de burnout lá é muito mais alto, por exemplo, do que em outras culturas onde não é tão intenso isso, né? E aqui no Brasil a gente tem passado por um processo, né, principalmente agora nessa época da pandemia, que o burnout explodiu, né? Ele está presente em tudo, paciente que vem querendo emagrecimento, na verdade ele está saindo ou entrando num burnout, né? Onde existia um fantasma muito grande do desemprego, da troca e etc. Então, todo mundo, mesmo trabalhando em casa, muitas das vezes trabalhava mais do que na empresa, né? E ainda continua, né? O home office ainda exige demais e a pessoa não consegue colocar limite. Não, e o home office, ele, além de você estar trabalhando, por exemplo, no meu caso, tem filhos, né? Tem gato, tem. A jornada é dupla, tripla, né? A jornada é outra, né? E aí você quer, é a história, você quer ser perfeito, né? Você quer ser perfeito no trabalho, apresentar bons resultados, quer ser perfeito como mãe, como esposa, como, né, até mãe de pet, né? Porque os pets estão lá. E aí você acaba se cobrando tanto sobre isso, e essa cobrança ela vai aumentando a cada dia, ela não diminui. E parece que aí no momento, e eu acho que isso é algo muito pontual, e nós falamos até no podcast passado, que é a felicidade corporativa, que a empresa também entender esse lado, né? Você
E eu trabalho numa empresa que, durante a pandemia, ela teve essa preocupação de disponibilizar um profissional para poder conversar com as pessoas que estavam passando por um A momento, escuta, né? né? A escuta, né? Porque às vezes você, em casa, as pessoas não vão te escutar, porque elas estão esperando muito mais de você e você, às vezes, está num colapso, né? Nesse colapso. Geralmente os familiares do burnout, tá? Eles têm uma dificuldade de reconhecimento mesmo. Eles costumam falar que o familiar tá chato, que o familiar não coopera, Sem que paciência. tá sem paciência, que não ajuda, que tá ficando louco, que tá endemoniado, que tá com coisa ruim no corpo, entendeu? Tudo é Não exorcismo. consegue, não consegue presenciar isso. E uma coisa interessante, tanto da depressão, né, que você colocou muito bem, né, que é o estágio anterior do burnout, é que o cansaço, simplesmente do cansaço ou da insatisfação pelo trabalho, ele vai de segunda a sexta. O paciente fica de segunda a sexta reclamando da vida, insatisfeito, mas sábado e domingo ele está feliz. Extravasa. Ele vai no churrasco, ele sai para viajar. Então, este está insatisfeito, Que é certo? diferente. Não né? gosta da vida dele. No Isso. depressivo e no burnout, não. Sábado e domingo o cara tá deitado na cama, o cara não quer sair da cama, o cara não quer fazer nada. E aí a família chega e fala, mas você trabalhou tanto a semana inteira, vamos sair, vamos passear. E ele não quer porque ele não tem força, não tem energia, não tem vontade, não quer conviver com outras pessoas. Então este está realmente com depressão ou burnout. Aquele que fala, minha vida é chata, mas do happy hour de sexta até domingo à noite eu vou viver, é insatisfação. Por isso que é tão importante perguntar se o trabalho é um ponto de satisfação ou é a satisfação. Porque se for a satisfação, ele vai estar nesse estágio. Ele não vai ter energia sábado e domingo, porque é contínuo. Agora, se for um dos pontos de insatisfação ou dissatisfação, ele vai ter outras coisas. Ele vai sair daquele trabalho, ele vai para um bar, para um happy hour, ele vai estar aproveitando. Um dos pontos que causa, né, eu acho que o burnout é você chegar no domingo à noite, mesmo passar o final de semana remoendo coisas que aconteceram na empresa, e domingo à noite você começar a ter aquela fobia de querer, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que encarar. Isso é um dos sintomas, né? Sim. Pensando um pouquinho em excesso, né, que eu acho que excesso e esgotamento, que são as palavras que eu acho que permeiam o burnout, a gente não tem hoje em dia um ambiente social, cultural, em termos de trabalho, muito favorável para isso, né? Nós estamos o tempo inteiro sendo bombardeado por e-mail, WhatsApp, enfim, você passa o dia no telefone resolvendo problema por WhatsApp ou no computador que seja, quando você termina o dia, você não fez, aí você tem uma lista de coisas para fazer e aí você se dedica mais porque você quer entregar e aí você fica. Então, esse tipo de coisa tem também um lado aí que a gente tem que ter essa consciência, né? Que eu acho que é o que a Cris falou um pouco e o que o trabalho de terapia traz pra gente. Ponha um limite, porque senão o mundo não vai pôr limite em você. E aí você tem que ter um autocuidado muito grande, né? E se reeducar nesse processo. Eu tenho alguns dados aqui que me deixaram um pouco assustada, né? Na verdade, eu li aqui que a Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse identificou que 30% dos trabalhadores no Brasil sofrem de burnout. A Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quinto em depressão. O Instituto de Psicologia e Controle do Estresse diz que 34% da população no Brasil convive diariamente com situações de estresse excessivo. Não é aquele estresse natural, porque ele faz parte da nossa vida. Já, né? E também tem uma última pesquisa já da área de recursos humanos que fala que 93% das empresas ainda precisam ter um olhar mais apurado para a questão de saúde mental. A gente está tentando colaborar com isso, né, Cris? Já falamos de felicidade corporativa e agora estamos falando de burnout. E acho que também um dado super importante que, óbvio, nós estamos aqui no Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, onde a gente está no mundo corporativo, né? E o burnout foi considerado, na verdade, uma doença ocupacional, uma doença de trabalho, desde 1º de janeiro de 2022, que é o dado que eu tive aqui. E isso é um risco para a empresa. Então, assim, além da gente se conscientizar enquanto trabalhador, também enquanto empresário, a gente precisa entender isso, porque você vai
ter perda de produtividade, você vai ter um funcionário que pode pedir demissão, você vai ter afastamento desse funcionário até ele se recuperar e eventualmente até processos trabalhistas. Acho que no teu exemplo, né, Rodrigo, houve até um processo em função disso. Então, aí pensando nessa história toda, né, o quanto é relevante isso, tanto para as empresas e como para a gente, como ser humano, como é que a gente começa a identificar essas coisas, né? E tem perfis de pessoas que são mais favoráveis a ter um burnout ou não. Dani, fala um pouquinho e depois o Rodrigo fala também. São normalmente pessoas que são perfeccionistas, que querem bater meta, querem atingir esse lugar, a tendência é muito forte. Porque, só que vem antes. Essas pessoas, elas não têm identidade, elas não sabem quem elas são. Então, elas se adaptam ao meio. Então, elas procuram agradar desde cedo. E aí isso se torna um condicionamento. E elas vão atingir metas e metas. E para ela chegar nesse lugar, ela vai precisar ser eficiente. Ela não vai fazer o possível, ela vai fazer o que é perfeito para ela. E se não tiver perfeito, ela vai naquele dia, vai no outro dia, não tem hora, não tem tempo, ela esquece dela. Então não tem mais identidade. E ela fica na expectativa do outro. Do fora, da empresa. Ela sempre vai estar fora. Então a terapia vai trazer, né, tentar trazer essa pessoa para se descobrir, porque é o que ela precisa. Ela atingiu o limite dela, porque a empresa vai te exigir. Só que se ela não falar assim, ó, aqui não vai. Então melhor eu sair desse lugar do que ficar me submetendo a isso. Esse é o ponto de a chavinha virou. Senão, você vai entrar numa outra empresa, vai passar por isso novamente, porque não é mais sobre a empresa, é sobre você. Se você não souber esse limite interno, qualquer lugar que você for, não vai ter. Então vai repetindo os padrões. Exatamente, é uma repetição, mas é uma repetição de padrão de família. A sua família foi exigente, por isso você se tornou perfeccionista. Começa desde cedo, então é antes do processo. Tem que voltar para a família. Rodrigo, fala um pouquinho. Certeza que é culpa do pai e da mãe. Certeza. Normalmente é mais da mãe, tá? Certeza. Não, geralmente é do pai também, né? Acho que a gente pode dividir em algumas coisas. Por exemplo, o burnout ele é mais comum em pessoas que gostam muito do que fazem, tá? Porque, geralmente, quando a gente gosta muito, no meu caso, eu gosto muito do que eu faço. Muito. Eu sou apaixonado. Eu acho que minha primeira paixão é medicina, é cuidar do ser humano. Essa é a minha primeira paixão, é a mais duradoura, né? Tirando o amor que eu tenho pelas minhas filhas também, essa é a mais duradoura. E eu me identifiquei com o burnout. Engraçado que eu trabalho com isso, eu estudo isso o tempo inteiro. Eu comecei primeiro a ter dores no corpo, eu comecei a ter crise de hipertensão que eu não conseguia tratar comigo mesmo, tomava não sei quantos medicamentos, fui em cardiologista, fui em ortopedista por causa de algumas dores, comecei a ter queda de cabelo, comecei a ter alteração da dieta, comecei a ter alteração do sono, né? Passei por psiquiatra, porque eu estava achando que eu estava num processo meio de ansiedade. Fui diagnosticado com um transtorno de ansiedade aguda, né? Comecei a tomar medicamentos para isso. Quando eu ia na igreja, o ambiente com várias pessoas me deixava transtornado, eu tinha que sair, tinha crise de taquicardia, né? me deixava sufocado, né? Mesmo no treino, muitas das vezes. E eu só fui perceber que eu estava, fazia os meus testes, eu olhava, mas eu não aceitava. E eu só comecei a ter problemas de relacionamento, né? Enfim, falaram que eu estava realmente com algum espírito ruim em cima de mim e tal. E eu só fui perceber que eu estava com burnout o dia que eu acordei e eu não tinha vontade nenhuma de trabalhar e nem de treinar. Que eu adoro fazer atividade física, eu falei, opa, alguma coisa está errada. E eu só queria dormir, eu não queria sair dali. Aquela sensação de você, deixa eu ficar quietinha. Deixa eu ficar quieto, né? Deixa eu ficar ninguém quieto. falar comigo. Né? No primeiro momento eu tentei fugir, então vou para algum outro lugar, vou tal. Mas até que depois eu fui, e estou ainda no processo ainda
de reconstrução. Eu acho que quem teve burnout, ele está num processo de reconstrução o tempo inteiro, né? Estado de alerta, É né? diferente você falar, vamos falar sobre burnout, né? Um olhar de fora, ou de burnout, eu já estive lá dentro, não quero estar de novo lá, né? Sim. Então eu acho que quem gosta muito do que faz tem mais tendência a ter o burnout. A outra situação é que é difícil também você chegar como funcionário e ter você e o outro, falar, não, eu vou pôr meus limites, mas o outro não, e ele começa a ir na carreira, e você vai ficando para trás. E isso acontece Muito, porque hoje em dia está assim, diminuir o pessoal, aumentar a carga, levar a gente de trabalho para... Então, eu acho que o que a Daniela falou é muito interessante. É você se conhecer e entender qual é o seu... aonde você quer chegar, qual é o tempo dos seus passos. Ok, eu não vou ganhar essa promoção agora, não vou ter isso, mas talvez eu chego lá, talvez eu faça alguma outra coisa, Ou siga outro caminho. siga outro sair da caminho, comparação. né? Precisa sair da Exatamente, comparação, né? porque daí você acha o seu caminho. Porque talvez você tenha outras atividades, você tem família e o outro não, ou você tem, são condições de suportar diferente. A pessoa que é perfeccionista, ela está muito propensa a ter burnout, mas ela chega no consultório numa fase mais avançada, ela demora para reclamar. Existe um outro perfil, que é aquele que é o perfil do que gosta de ajudar o próximo e quer fazer para agradar, né? É o agradar o outro, né? Porque aquela pessoa que é muito centrada nela mesma, geralmente ela não chega tão fácil no burnout. Ela consegue, tipo, agora eu vou tirar um tempo para mim, agora eu vou fazer alguma outra coisa, né? Então, esse do ajudante, né, que eu acho que é o meu caso, que eu queria que todo mundo ao meu redor fosse feliz, que todos os meus pacientes fossem muito bem atendidos, que todos os meus funcionários estivessem muito bem feitos, que toda a minha família estivesse feliz. Esse também é um perfil que chega do burnout, e quando começa a dar sinais que eu não consigo mais agradar, eu não consigo mais produzir, ao invés de você receber muitas vezes uma mão, você recebe... Mas você tá tão diferente. Exatamente. Você mudou tanto. Nossa, Você já não é mais o mesmo, né? Você tá E tão aí isso te sem empurra mais para baixo, né? Antes você era tão melhor. Porque aí você também tem aquela autocobrança, né? Você quer ser sempre o seu perfeito, né? Fazer tudo certinho, todo a sua volta está funcionando bem. Então tá tudo bem. Mas eu não tô bem, mas eu tô fazendo tudo funcionar. Aí quando uma dessas pessoas aqui viram para você e falam assim, puxa, mas isso você não fez direito, isso não tá legal, né? Isso não é você. Nossa, aí o sofrimento é muito isso que eu ia maior. perguntar. Chegam por conta da depressão. Eles ficam depressivos. Eles se voltam para dentro. Por isso que identifica mais rápido? Então, na verdade, chega de várias formas, tá? Chega porque começou a comer demais ou comer de menos, engordou muito, ou tá muito magro. Chega porque o cabelo tá caindo. Chega porque o familiar traz, fala, esse cara tá esquisito, ele não é ele mais. Alterações nas sexuais são muito frequentes. Então a mulher chega e fala, meu marido não rende mais. Ou o homem chega assim, minha mulher, quando eu vou ter relação com ela só chora, né? Então chega muito a isso, né? Mas esse perfil ajudante. Perfil ajudante. O perfeccionista, como é que ele chega, né? Aquele que você fala que gosta muito de ajudar, né? Ele chega assim, minha memória tá ruim. Eu não consigo mais guardar as coisas, né? Eu tava trabalhando, eu não consigo mais, entendeu? E eu... Tá falhando. Tá falhando. Então, eu acho que eu tô com Alzheimer, né? Então ele chega assim, o perfeccionista, ele chega reclamando da produtividade dele. Sim, que tá caindo. Ele não tá depressivo. O ajudante, ele chega falando, estão falando que eu estou estranho, estão falando que eu estou esquisito. Aí ele se torna vítima, né? O perfeccionista nunca se coloca como vítima. Nunca, verdade. Nunca. Sou eu. Ele é sempre o culpado. É sempre o responsável. Ele é o É o boss. Bom, se a gente for pensar, então, em termos
Aqui acho que a gente abordou bem as questões de dois tipos de personalidade, né, que são Aham. mais tendentes ao burnout. A gente já entendeu que tem uma carga pessoal de responsabilidade muito grande, mas também tem o lado corporativo, É uma né? corresponsabilidade. Uma corresponsabilidade perfeita. Então, olhando esses dois pontos, mas aconteceu o burnout, como é que a gente lida com isso, né? Do ponto de vista médico e do ponto de vista psicológico. Como que é o tratamento do burnout? Rodrigo, você começa? Tá. Eu acho assim, quando o paciente chega e a gente começa a conversar com ele, e naquele momento ele nem está apto a receber muitas informações, senão ele vai ficar mais desesperado. Primeiro ponto, ele tem que dormir. O sono tem que ser de qualidade, tá? Eu começo sempre dando fitoterápico, aminoácido, alguma coisa que ajuda ele no processo para dormir, mas se ele não dorme com isso, às vezes ele tem que entrar com algum medicamento mais forte mesmo, tá? Benzodiazepínico, antidepressivo, alguma coisa, porque ele tem que dormir. Não tem como sair do burnout com sono ruim. Próximo passo, ele tem que fazer uma atividade física, ele tem que caminhar, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que se alimentar no horário correto. Então, pelo menos durante uma semana, ele tem que ficar longe de qualquer ambiente e começar a dormir, comer, né, e se exercitar alguma coisa, tá? E sem muita autocobrança, entender que a gente tem que desmistificar que o burnout é uma fraqueza de caráter, uma fraqueza comportamental. Pelo contrário, a gente tem que explicar para ele que é um excesso, uma autocobrança muito grande, né? Depois que o paciente começa a fazer isso, e na hora que ele volta, já no primeiro mês, a gente já começa a recuperar as glândulas aí com vitamina, fitoterápico, um monte de coisa assim, né? Que ele já começa a voltar melhor. A gente tem que começar a ensinar ele a pôr rotina, né? O ser humano é um animal que ele é um mamífero que ele se dá muito bem com rotinas, né? Lógico, tem coisas que pode fugir à rotina, mas a grande parte do dia ele tem que ter um horário aproximado onde ele almoça, um horário aproximado onde ele janta, um horário aproximado que ele faz uma atividade física dele, um horário aproximado para ele dormir, né? Essa alteração muito de rotina é muito prejudicial para o organismo, né? Agora é com você. Então, na parte psíquica, normalmente quando chega, a atividade física é fundamental. Então, é a primeira questão que eu passo para o paciente. Você faz? Você tinha costume de fazer? Não, não tem. Então, comece com uma caminhada, né, para ver se você cansa um pouco o seu organismo físico, para você relaxar e para de fazer o que está fazendo, né? Ah, mas eu não posso, eu tenho que entregar. Eu falei, uma semana não vai fazer diferença. Então, entrega isso quando você puder. E saia, passeia, viaja, muda hábitos. Precisa mudar hábitos. Não adianta você tentar melhorar dentro dessa realidade doente que você tá. Então, você ensina a construir essa rotina, porque a pessoa não tem rotina, é aquela pessoa que vai na empresa, não tem horário nem de almoço, muito menos um cafezinho. Então, ela tem que começar a, dentro de casa, adaptar uma nova rotina de quebras. E isso ela vai ter uma dificuldade no início, mas ela vai identificar que não é perda de tempo. O grande problema do burnout é que parece que perde tempo. Exatamente. Não perde tempo. Que tempo que a gente está perdendo? Está ganhando qualidade de vida. Então precisa trazer essa lucidez para o paciente. E aí ele vai construindo. Mas no primeiro momento você tem que ajudá-lo a falar, não vai fazer diferença. Assim, você não está rendendo o que você renderia. Então, espera uma semana, você vai ser mais produtivo. E aí ele vai tentando se adequar. É aquele negócio, não é quantidade, é qualidade. É o tempo de qualidade. O exercício tem uma coisa interessante, né? Então, por exemplo, então, se a gente falar que depressão é o excesso de passado, você está em processo depressivo, você fica pensando muito no passado, né? Ansiedade, você fica em excesso de futuro, né? Ansiedade é um excesso de futuro com medo, depressão é excesso de passado, remorso, arrependimento, estresse, um excesso de presente.
Eu costumo dizer que quando eu estou fazendo uma musculação, por exemplo, que eu coloco lá um supino, que eu coloco 50 quilos de cada lado, né? A única coisa que você pensa é, eu tenho que levantar essa porcaria para cima, eu tenho que tomar cuidado para descer, levanta para cima mais uma vez, cuidado para descer. Vamos rápido. Eu não posso mais ficar pensando no passado, no presente, eu tenho que pensar naquele negócio que eu estou levantando, naquele negócio que eu estou descendo, né? Uma natação, por exemplo, é a mesma coisa. Tenta nadar e controlar a respiração e ficar pensando no passado, no presente, no futuro, isso não dá certo, né? E aí, na caminhada, você tem que orientar o paciente. Não adianta você caminhar e ficar maquinando a cabeça, né? Ou você caminha quieto, em silêncio, percebendo a Na natureza, natureza. ou colocando uma música, ou colocando uma meditação, alguma coisa que vai fazer você trabalhar. Existem pessoas, existem perfis que conseguem entrar no estado de meditação, que é tentar deixar a cabeça mais vazia. Não é o meu caso. Eu acho que muita Eu gente não demorei consegue, muito para chegar né? nisso. Eu não consigo. O meu perfil, né? A gente estava falando antes de Enneagrama e tal, né? Estou cercado aqui dos padrões do tipo 1. O tipo 1 talvez consiga. O padrão 7, a gente consegue trocar. Então eu tenho que colocar uma outra coisa para tirar aquela coisa da cabeça. Então, se eu estou pensando em alguma coisa que me machuca, ok, vamos pensar em outra coisa. Então, eu vou caminhar, eu escuto um podcast, eu escuto uma música, eu ponho uma outra coisa no lugar, né? Senão a gente peça para o paciente, olha, você tem que fazer uma meditação, né? E a gente começa a meditar, e aí na minha meditação eu só fico relembrando todos os meus problemas, todas as minhas angústias, falando, não vou fazer isso mais não, Não, né? mas e Isso tem que machuca. deixar claro que não tem que virar uma obrigação. Não, tem que ser Porque assim, você natural. fala, precisa fazer uma atividade. Daí o paciente fala, eu tenho que fazer segunda, terça, quarta. Virou de novo. Ai, vira um estresse. O estresse. Estresse do Então, exercício. não. Então tem que deixar muito claro, conforme você dá conta. E uma atividade que te dê prazer, né? Por exemplo, me coloca na musculação, eu sou uma tragédia, mas me bota na água que vai tudo bem. Aí, Entendeu? Então, exatamente. aí eu acho que tem um pouquinho de tudo que a gente está conversando, eu acho que a questão do autoconhecimento ainda é a grande chavinha, né? Que vai fazer as coisas virarem. Então, talvez no momento burnout a gente precisa aí de um break, né? Vai precisar afastar do trabalho, vai precisar de medicação, vai precisar de orientação para criar essa rotina nova, mas vai precisar manter isso, né? E essa O manutenção sustentar. que vem do autoconhecimento. E a terapia ajuda muito nesse processo, porque você tá lá cutucando toda semana, né? O terapeuta tá lá te cutucando, e aí, como é que foi? Ah, mas você já pensou nisso, naquilo? Então, assim, E é uma dedicação mesmo, né? Do mesmo jeito que você se dedica a ficar com o corpo perfeito fazendo atividade física, você tem que se dedicar a ir evoluindo enquanto pessoa, enquanto autoconhecimento, para você controlar isso, né? E também você não consegue mudar, por exemplo, a situação, mas você consegue entender melhor e aceitar a situação. Porque às vezes Reconhecer. no trabalho você não consegue mudar. Não. Você vai continuar com aquele chefe, com aquela situação. Você não consegue tirar aquele chefe e mandar para outro lugar, né? Não consegue. Mas se você consegue Até consegue, saber mas dá lidar, cabelo. e eu acho que o A meu maneira de olhar. o problema que eu tive por causa do meu chefe, né? Eu tive essa crise de burnout, foi porque eu não sabia lidar. Eu sofria demais por ver que ele não reconhecia o meu trabalho. E eu trabalhava, tentava mostrar de todas as maneiras e ele continuava ignorando, né? E eu acho que ser ignorada me fazia sofrer mais e mais, né? Então... O reconhecimento. E aí hoje eu vejo de outra forma. Tudo bem, hoje tem um chefe legal que me escuta, tudo, mas se tivesse na situação, eu falo, né? Eu vou fazer o quê? Não posso obrigar ele a aceitar. Então, ou eu procuro outro lugar, ou eu aceito do jeito que tá, né? Que é muito difícil para quem não tenha, que é dinâmico, né? Que é produtivo, ficar estagnado, né? Isso não é uma coisa que quem tem burnout, normalmente é o que você falou, quer produzir, e aí você tá num lugar que você não tá produzindo e eu acho que mata. Que entra a ineficácia. Eu sou incapaz. E essa palavra não cabe, né? No ambiente de trabalho, ela é fatal, né? Eu acho que eu aprendi a lidar um pouco com a família, os filhos, principalmente, não exigir tanto, ser mais leve, tudo, porque eu falei,
Não adianta, né? Talvez eu cobrei muito mais a minha filha da Júlia do que do Rafael, que hoje tem 13 anos, né? Mas eu até converso bastante com ela, eu falo assim, né? Mas eram momentos diferentes, né? Ah, Eu sim. não tem como. Você era diferente. Eu era diferente, eu tava numa rotina tão maluca que eu queria que você, né, não sofresse, então, no futuro, então eu cobrava demais de você. E talvez o Rafael enxergue de outra forma. Mas Dentro da PNL tem uma premissa que diz assim: você fez o melhor com aquilo que você tinha, né? Exatamente. Então, com aquilo que você tinha de conhecimento, você fez o melhor, né? Para não te gerar culpa Hoje e a gente não já... cobrança. exatamente. não, mas a terapia ajuda bastante. Lili, Aliás, eu tô aqui em casa, né? Porque o Rodrigo é meu médico e a Dani é minha terapeuta. Então eu não posso mentir de nada. Dessa vez eles me conhecem do avesso, na verdade. Por aqui. E uma das coisas que eu acho que a gente tá conversando aqui tem tudo a ver com um tipo de medicina que o Rodrigo atua, né? Que é a medicina integrativa, na verdade, né? A gente tá falando em saúde integral, né? As pessoas precisam buscar isso. Eu acho que esse assunto cada vez vai chegar mais perto das pessoas e das empresas, né? Então, falar da felicidade corporativa, falar do burnout, entender e colocar isso, olha, isso foi levado a um status de doença, então não é frescura, existem pessoas que fizeram demais por você, empresa, e como é que a gente vai mexer nesse ambiente, né? Aí falando um pouco com a liderança, que eu acho que é o ponto essencial. E tem que vir de cima, é uma cultura empresarial também, você ter qualidade e cuidar da saúde mental dos seus funcionários. Exige um esforço da administração, né? Então... E como é uma situação que ela não ocorre de uma hora para outra, né? Que a gente está falando, olha, tudo bem, eu percebi o burnout naquele dia, mas ele já vinha dando sinais há 3 anos, 2, 3 anos antes, né? É que a gente vai colocando calços e colocando remendos e a gente vai tampando o sol com a peneira, né? Até que chega num ponto que ele explode. Então, eu acho que se os líderes, as pessoas que estão na liderança, coordenação de equipe, se eles tiverem esse olhar, se já tiverem passado por algum processo desse, algum treinamento, e eles começarem a perceber, opa, aquele funcionário é um bom funcionário, de repente o rendimento está caindo, quando chamar para conversar, a filosofia antiga era assim, olha, vou chamar o cara para conversar e dava um esporra nele. Você produzia tanto e agora está produzindo nada. O que é que está acontecendo com você? Né? A pessoa sai de lá pior. Um líder que tem uma visão mais humana, ele vai chegar e falar, olha, você produzia tanto, produzia menos, está acontecendo alguma coisa, você está dormindo, você não está trabalhando demais, está sofrendo algum tipo de situação que precisa de um cuidado maior. Entender, né, que existem pessoas que têm um prazer muito grande na entrega do trabalho, né? E que nem é o salário só o principal fator, é o reconhecimento, é o ambiente que ele trabalha, que faz com que ele produza mais. E aí, entendendo isso, ele vai ver que é o seguinte, olha, se aquele funcionário não está produzindo no que eu preciso que ele produza, será que não é alguma coisa que está deixando essa produtividade estar caindo, ao invés de eu apertar ele mais ainda? Né? Vai encontro, a medicina interativa é você conhecer a pessoa como um todo, né? Não só se tem um A problema bioquímica específico, né? dele, né? E eu acho que a liderança também está nesse processo, Sim, né? com Os certeza. líderes agora, eles estão começando as empresas, eu vejo que tem muitas empresas que estão trabalhando aí para preparar esses líderes para entender primeiro a diversidade, né, de pessoas com qual você trabalha. Então a gente trabalha aí numa equipe que tem pessoas diferentes, né, comportamentos diferentes, mas que a gente precisa trazer o mesmo resultado. Mas os líderes estão começando a ter eles têm que ser o exemplo, né? Porque se não adianta eles cobrarem se eles não fazem. Então, essa visão cultural mesmo, que eu tenho que ser líder, eu tenho que ser melhor. Na hierarquia, eu tenho que ser o melhor executor. Nem sempre. Trabalhar em equipe. E aí, né, o
Cortella tem um Rios muito interessante que ele fala sobre ID, né? Então vamos falar de novo. Eu atendo muitos executivos, CEOs, que quando eles têm o burnout, a gente tira eles do burnout, eles começam a ter um olhar diferente em cima disso. Eles começam a falar, bom, eu tive isso, eu não quero que meus funcionários tenham, entendeu? Então isso é interessante também. A partir do momento que a pessoa sente na pele e vê que aquilo não é frescura, que não é preguiça, né? Que não é alguma coisa que está aproveitador, ele está querendo só ficar sem trabalhar, corpo mole, braço curto, né? Ele começa a ter esse olhar maior em cima, tanto da equipe quanto da empresa dele, né? Vamos torcer para todos os CEOs e os chefes terem burnout. Atendo alguns que não conseguem ainda ter essa percepção, porque eles são cobrados lá de cima e eles exigem dos demais. Mas é aquele negócio, tem que ser de cima para baixo. Não dá para ser de baixo. Não dá, mas se as pessoas ficarem ali, não estabelecerem o seu limite interno, não vai mudar também. Então, é um conjunto. Tem que ser, claro, mudar a ordem, mas ali também tem que funcionar. As pessoas embaixo, elas têm que falar assim, não suporto mais. Existe até alguns movimentos, né, que estão acontecendo no ambiente corporativo. Um deles que está sendo muito comentado é o quiet quitting, né, a tal da demissão silenciosa, ou seja, uma geração que fala assim, eu vou trabalhar só pelo que eu sou pago, até o horário que eu tenho que trabalhar, e depois eu vou embora. Exatamente, é isso. Né? E aí, se você vai ter executores com esse perfil, né? Você, líder, só vai trazer esse funcionário para a tua realidade ou para uma mudança de perspectiva quando ele vê que é um ganha-ganha. Ele ganha e ele contribui e ele recebe também, né? Fugindo um pouco, isso eu tenho percebido muito também. A gente tem essa geração nossa e até um pouco mais jovem que tem essa mentalidade do trabalho, da produção, mas tem uma geração mais nova que está vindo aí que já são os chefinhos de nascença, né? Eles já querem entrar com essa perspectiva. Eu não quero entrar como estagiário, já quero entrar como chefe, porque já sei muito, tenho muita vida. Ou não, eu tenho que viver minha vida e eu vou trabalhar só as minhas 6 horas e etc. Né? Que também é uma galerinha que a gente tem que desenvolver alguma coisa e dar motivação para eles, né? De alguma coisa a mais. Que é o que eu tenho visto. Às vezes eu atendo muitos jovens lá que assim, sem ambição nenhuma, na verdade, só querendo jogar videogame e ser astro de alguma coisa, né? Sim, só recebendo. Blogueiro, perspectiva vida de ser blogueiro. fácil, né? Não, eu acho que tem sim, né, blogueiros aí legais, eu até assisto alguns, né? Eu também, nada contra os blogueiros. Nada, muito pelo contrário, né? Acho que tem um papel importante de comunicação. Mas como as gerações são diferentes e a mudança da geração foi muito rápida também. Exatamente. Nós, né, pelo menos a minha geração, a gente tinha que trabalhar e estudar. Né? Então, você trabalhava, estudar, talvez não medicina, porque medicina é outra situação, mas tinha que trabalhar, estudar, fazer inglês para poder entrar numa empresa, né, corporativa e tudo mais, né? Já os meus filhos eu estou preparando para já entrar pronto. E aí, eles entram prontos, né? Então, os desafios são outros, né? As necessidades são outras. E talvez o mercado não estava preparado para isso. Porque as empresas continuavam contratando, e isso eu percebi porque eu, na função que eu estava, eu vi as pessoas sendo contratadas querendo um perfil que era da minha geração e não da geração atual. E agora, essa geração está falando, não, pera lá, você não entendeu. Eu entrei aqui, qual é a minha tarefa? Seja claro naquilo que você está me pedindo. Exatamente. Exato. Né? Meu horário é das 8 às 17, ou das 9 às 17, porque 8 horas é muito cedo, né? Porque eu vou produzir das 9 às... Então, essa geração já entrou questionando coisa que na nossa geração era inquestionável. Se o teu chefe falava assim, você tem que ficar aqui até 10 horas da noite para fazer uma atividade, você não perguntava, né? Não, espera lá, por que eu tenho que ficar aqui? Eu vou receber hora extra? Imagina, você não fazia esse tipo de pergunta. Então, essa nossa geração também teve um burnout que nunca foi reconhecido. Que era o esgotamento só.
Que era só o esgotamento, não, a pessoa tá esgotada. Eu não sei por que ela trabalha demais, né? E aí, A geração, assim, a vida é trabalho, realmente fez parte da nossa criação, né? O trabalho vinha antes de tudo, é com Antes de ele que tudo. você consegue toda e Ele que qualquer coisa. dignifica a Ele que vida. dignifica a vida. Isso é muito cultural. E a gente está vendo uma mudança, né? Muito grande desse. E outra mudança também nas contratações nem todo mundo mais quer trabalhar presencialmente. Você, em alguns tipos de atividade, em muitas corporações, inclusive, vai ser presencial? Não, então eu não quero a vaga. será Se que for semipresencial, ok. Quantas vezes por semana eu tenho que ir? Porque aí você pode morar um pouco mais longe do trabalho, num Sim. lugar onde a tua qualidade e às de vezes vida seja não melhor. precisa nem encontrar o chefe, né? Que é esse Né? que calma. Então, ou você encontra pelo vídeo, né? Que é menos traumático do que pessoalmente, né? Pelo vídeo você modula o som do chefe gritando com você, né? Tá gritando muito, você abaixa o Não, som. e o chefe não vai gritar no vídeo, Né? porque ele pode ser gravado. Exatamente. Né? Então, Não tem o tal do assédio moral e do assédio sexual em cima do vídeo, né? Então, realmente, eu tenho muitos pacientes que estão adorando isso que você falou, de trabalhar Mas você acha mais à que os distância. seus pacientes, eles entram nesse rol de itens que você colocou, que eles preferem Se a- ficar em casa? Se a gente do que- começar a falar de perfil, tem um perfil mais analítico, que ele gosta mais de estar no lugar dele, no ambiente de segurança dele, mais reservado, que o convívio social não é tão importante, né? Que o cafezinho não é tão importante, que ele trabalha desde que ele não seja interrompido. Então, para esses pacientes, funciona muito bem. Então, eu tenho paciente que fez exatamente isso. Ele está morando numa cidade, Serra Negra, Borda da Mata, algum lugar longe, montou lá uma baita uma estrutura de internet e ele vai uma vez por semana no trabalho dele, quando muito, entendeu? E ele tem lá, e aí ele monta o horário dele. Então tem paciente que, tipo, uns acordam super cedo, fazem um monte de coisa tal. E então, assim, se autoconhecer e saber aquilo que é o seu perfil e como é que você se realiza é o mais importante. Eu não me adaptaria bem numa situação dessa. Eu gosto muito do contato. Faço consultas online? Faço. Para pacientes que moram muito longe, tem paciente dos Estados Unidos, Austrália, do mundo inteiro. Então tem que ser online, não tem jeito, né? Mas eu gosto de estar O olho no olho, olho no né? olho. E você Eu consigo captar mais. Eu prefiro trabalhar presencialmente, mas com a pandemia não teve outra opção. E aí são as pessoas de outros países que eu também atendo, não tem como. Mas o presencial, até na psicanálise, tem toda a linguagem corporal, então tem todo um processo que você analisa. Para mim, como indivíduo, né, como pessoa, eu prefiro presencial. Eu gosto de gente, eu gosto de estar com as pessoas. Mas você falando que da forma na psicanálise é importante ter o físico, né? A pessoa ter contato. Essa tendência das pessoas quererem se isolar e trabalharem. A gente tem que adaptar, né? Porque daí a gente vai analisar daqui para cima. Não tem como ficar de câmera fechada. Não existe essa possibilidade, né? Então você vai analisar o que é possível. E aí tem todo um processo. Mas o presencial para o paciente, a maioria prefere, é mais confortável, ele está num ambiente seguro, porque dentro de casa nem sempre ele consegue ter, sabe, o isolamento, a privacidade, não consegue ter horário, né? E você acha que pode camuflar o burnout? A pessoa está, por exemplo, em casa, porque ela está assim, ela se sente no conforto da sua casa, trabalha excessivamente, mas ela está no conforto, então ela pode camuflar que ela está com burnout. Demora mais para descobrir. Ela demora mais para reconhecer que ela está nesse processo de esgotamento, né, tendencionando ao burnout, porque está tudo bem. Ela até fala, verbaliza, está tudo bem. Não, eu só tô cansada. E aí você vai deixando, né? Você vai identificando alguns sintomas para ela reconhecer. E aí ela fala assim, não, nem isso tá bom mais. Nem a diversão que eu fazia não faz mais sentido.
né? Então muda bastante. E o home trouxe esse excesso, né, de demanda e as pessoas não acharam que era normal. Quer dizer, o excesso que tinha na empresa Foi para foi para casa, casa. para os filhos. Uma coisa que ela falou que é muito interessante, eu costumo perguntar para pacientes, o que que você gosta de fazer nos seus horários de folga? O que que você mais gosta de fazer? Ah, eu gosto de andar de bike, eu gosto de jogar bola, eu gosto de ir no cinema. Tá, quando foi a última vez que você fez isso? Ah, Pensa. É, foi há 2 meses. Foi então, alguma coisa tá errada. Porque se aquilo que você mais gosta de fazer faz 2 meses que você não faz, algo tá errado, mexeu em alguma pecinha aí. né? Algo tá errado. Então você tá trabalhando muito sem fazer o que você mais gosta de fazer. Que é o ponto ali, é o norte. Deixou de se divertir, de ter prazer, que aquilo te preenchia, algo tá errado. Porque não é só o trabalho, só a demanda. Deixou de viver. Eu costumo falar para os meus pacientes, dividir num quadrado assim com 4 janelinhas. Trabalho, ver a porcentagem. Trabalho, você, os relacionamentos e a diversão. E aí, para ele estabelecer qual que é a porcentagem disso na tua vida. E aí ele vai reconhecer o que falta. Quantos por cento você está no trabalho no seu dia? Ele fala assim, 70%. E diversão? Não tenho, não consigo ter tempo. Eu falei, nossa, e você? Você consegue pelo menos olhar a tua vida pessoal, né, as suas atividades, o autoconhecimento, a espiritualidade, a religião, que seja? Não, eu vivo em função do trabalho. Eu falei, então, ó, sinal de alerta. Ou não, né? A pessoa não está nem aí para o trabalho, mas tem uma demanda, por isso que é importante. Ela é um fenômeno ocupacional, porém, dona de casa pode ter Uhum. um burnout. Crianças que eu atendo já têm tendência ao burnout. Por quê? Faz atividade na escola, às vezes é integral, tem o inglês, tem uma atividade física. Qual o tempo dessa criança brincar? Não tem Ou do nada, né? Que o ninguém tem. nada. Qual é o teu momento? Nada. Não tem. Não tem. Exato, exato. Então é um processo que já está começando desde cedo nessa nossa cultura, que é importante olhar. Mães que exigem demais dessas crianças estão levando ela para um caminho lá na frente de burnout. Porque elas não vão saber fazer diferente, é um condicionamento. E o tratamento que hoje você indica para os seus pacientes, quer dizer, nós falamos aqui com o Rodrigo, né, o tratamento que ele dá, mas o tratamento que você trabalha quando identifica o burnout? Exatamente esse relaxamento. A gente precisa estabelecer uma nova rotina. Então, para cada paciente, tem que identificar o que é prazeroso para ele, o que é relaxante, não tem uma regra. Então, a gente vai trabalhando as características daquele paciente, que ele vai ter uma alimentação adequada, ele vai ter um acompanhamento médico, né, que é necessário, psiquiátrico, né, a parte de alimentação, tudo tem que fazer sentido, e aí vai adequando. É um processo lento, tá? Não é assim, de uma semana para outra que você vai falar, eu estou sustentando essa nova rotina. Não tá. Ela tem que começar a desidentificar o que ela tem, né? O que levou ela a esse excesso de trabalho? Então, é um processo antes. Por que ela se cobrou tanto? Essa é a parte que a terapia entra, né? Para ela não se cobrar e achar aquele limite que eu comentei. Porque se a pessoa não identificar o próprio limite, ela não vai saber fazer uma nova rotina. Ela vai cair no mesmo, né? Mais do mesmo. É muito comum a depressão e os transtornos de ansiedade estarem junto, né, com o burnout, na verdade, né? Então, a medicação com o psiquiatra, enfim, a medicação psiquiátrica, na verdade, faz parte desse processo também, né? A diferença, eu acho que o que a Daniela falou, muito interessante. O paciente que é abordado com transtorno de ansiedade, por exemplo, tradicionalmente você fala, vou te dar medicação, vou tirar de você esse seu transtorno, né? No burnout, muitas vezes também. Vamos te dar medicação e tirar você desse transtorno. O que eu costumo falar, olha, você chegou até aqui por um motivo. Houve causas que te trouxe até aqui. Eu melhorando seus neurotransmissores, sua performance cerebral, você vai ter mais energia para que você consiga olhar aquilo que te trouxe até aqui e mudar.
Porque se simplesmente te der mais energia, você voltar a trabalhar, você voltar a produzir, eu soltar você para o mundão afora e você não mudar o que te trouxe até aqui, daqui a pouco você volta aqui de novo. Não sustenta. Né? Eu falo assim, olha, para mim, como médico, vai ser legal, daqui a um tempo você vai estar aqui outra vez. Mas eu prefiro que você venha constantemente para a gente fazer outras, né, correções e você consiga identificar o que te trouxe para que você não chegue nesse estado novamente. Né? Então, para isso que é importante o autoconhecimento, porque é muito diferente pessoa para pessoa. Né? Pode ser que uma situação seja algo muito angustiante ou muito pesado para uma pessoa e não seja para outra. Né? Então, pode ser que, por exemplo, vamos dar um exemplo de um mundo corporativo, sei lá, que você nunca chega atrasado. Você sempre é um funcionário muito pontual. E a pontualidade é um valor importante para você. Né? Para vocês eu achei que é. A gente chegou todo mundo adiantado. Então, todo mundo chegou adiantado. Então a pontualidade é uma coisa muito importante. Mas naquele dia aconteceu alguma coisa, né? Teve uma paralisação na estrada e você chegou meia hora atrasado. E aí o seu chefe, quando você entra no trabalho, grita lá de trás: pô, fulano, tá atrasado, nós já começamos aqui, tal. E aí você Nossa, isso é um sofrimento. Exposto à frente de todo mundo, você é visto pelos seus pares como alguém pontual, você tem a pontualidade como um valor, e de repente você é exposto na frente de todo mundo e aquele seu valor é destruído. Aquilo pode ser alguma coisa extremamente angustiante que te fica martelando há muito tempo. Mas vamos dizer que para mim, que gosto de ser pontual, mas sou um pouco mais leve nesse assunto. O cara chegou, pô, fulano, chegou atrasado, e você pega, em vez de trazer aquilo para dentro, você, cheguei mesmo, já começaram, até bom que eu perco o aquecimento e tal. E talvez aquilo não seja algo que seja impactante para mim. Ficar remoendo, né? Certo? Mas talvez, se ele falasse, você chegou atrasado, a gente já começou, mas por causa disso, por exemplo, deu alguma coisa deu errado, ou me jogar uma culpa em cima disso, aquilo me pega. Né? Por isso que o autoconhecimento, saber o que é que te desencadeia, o que te machuca e por que aquilo vai. E aí a gente volta no começo da conversa. Geralmente é coisas de criança, papai e mamãe que bugaram a gente. Papai e mamãe bugou a gente, eu buguei minhas filhas e tá tudo certo. Eles vão bugar próximo. A gente tem que garantir condições financeiras para que eles façam análise. Para justificar o comportamento, né? Exatamente. Né? Mas é importante saber os valores daquela pessoa. Porque não adianta você falar para aquele paciente, olha, você precisa sair, você precisa se divertir, estar... Se não é o perfil dele. Não é o perfil. Ele não gosta de estar com as pessoas. Aí você vai levar esse paciente para esse lugar? Não. Vai causar outro estresse. Você causa outro trauma. Então é importante saber os valores. Tentei fazer o que você me recomendou e foi pior. Olha, a culpa é sua. Gente, já estão avisando ali que nosso podcast está chegando ao fim, né? Eu acho que eu vou gostar de repetir a frase que a Isabela Camargo falou, né? Na verdade, burnout não é freio e não o fim, né? Eu acho que tudo que a gente conversou aqui vai muito nesse sentido. Para a gente colocar olhos de aprendiz, né? Na história para buscar tudo que, dependendo dos seus valores, do seu tempo, da sua condição, possa ser algo para você se tornar melhor e colocar um pouco dessa responsabilidade aí para as organizações, né, para pensar um pouco nesse tema. Então eu acho que é um pensamento dos dois lados, tanto do lado da pessoa, da tua personalidade, do teu autoconhecimento, como das empresas se atentarem que também tem uma corresponsabilidade nesse gerenciamento, nessa liderança, para que a gente venha ter mais qualidade. Cuidar desses líderes para que eles possam liderar, né, e reconhecer no momento que precisa, né, nessa diversidade de pessoas que tem, reconhecer quem está precisando desse momento, né, dar uma atenção maior, né. São como os filhos, né, a gente olha, às vezes um precisa mais do que o outro, e você dá mais atenção. Então, eu acho que a gente já está no segundo podcast, né? Estamos ajudando as empresas com isso. Falando isso, a felicidade corporativa é justamente, né, o olhar, né, na liderança, para que a liderança reconheça e incentive, e agora falando aí do burnout.
Muito obrigada, Foi um Rodrigo prazer. e Daniela. Prazer. Foi Ficaríamos aqui horas. horas Ficaríamos. conversando. Eu acho que Mas, uma última palavra é dizer o seguinte, né? Eu acho que vocês também vão falar da mesma coisa. Um dos fatores importantes para sair do burnout é pessoas especiais, anjos que Deus coloca na nossa vida, que conseguem nos olhar de uma forma diferente, conseguem tirar a gente daquela situação, né? sim, E quando a gente tem esse reconhecimento e a gente passa por esse período, a gente começa a olhar as outras pessoas com o mesmo olhar. A gente acaba virando um aprendiz disso daí. E num ponto, não queria ter entrado numa situação dessa, mas entrar numa situação dessa me modifica e me melhora também, né? Então, que as pessoas que estão passando por uma situação igual essa, se abram com outras pessoas, procure ajuda, né? Porque não precisa estar sofrendo e nem estar passando por isso sozinho, né? Não tenha vergonha de falar, olha, estou precisando porque estou passando por um momento que está pesado para mim, né? E é importante chegar assim, como que eu vou identificar que eu estou tendencionando a um burnout? Quando você se questionar e falar assim, não estou me reconhecendo. O que está acontecendo comigo? Eu não estou me reconhecendo. Essa é a chavinha que precisa ser olhada e aí entra a empatia. Olhar para o outro, pedir ajuda, porque as pessoas não Humildade. pedem ajuda. Essa humildade para reconhecer que eu não estou bem. Eu preciso, porque antigamente a terapia era muito restrita, né? Era uma questão, eu estou louco, estou doente. Não, né? A doença mental, não. Está precisando só de ajuda, de uma palavra ou da escuta. Então é importante as pessoas olharem para si e falar: não estou me reconhecendo, o que está acontecendo? Aí eu vou buscar ajuda. Para não deixar chegar nesse ponto, né? demora, mas a gente aprende. A gente aprende. Sim, na dor, né? Na dor. Ok, obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada, foi um prazer.